Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo dando sequência do que eu falei ontem pra vocês sobre... Peraí que tá batendo uma sombra ali, né, da claridade. Deixa eu só tentar posicionar melhor. Aqui, ó. Tá batendo uma claridade ali, né? Acho que assim vocês me veem melhor. Vamos lá. Sobre o que eu gravei ontem pra você. Ainda tá batendo a claridade, né? Vamos ver se aqui fica melhor. Vamos lá. Sobre sustentação oral. Lembra que eu falei que ontem eu teria uma sustentação oral. Eu gravei um vídeo exatamente falando sobre essa situação, sobre a sustentação oral. E aí eu quero partilhar com vocês como foi ontem o julgamento da sustentação oral que eu fiz, tá? Caso vocês queiram entender lá a diferença da sustentação oral, só assistir o vídeo que eu gravei ontem, que lá eu explico a diferença de um para outra audiência. Então, o que aconteceu? Você chega lá na sustentação oral, antes da audiência, você pode entrar no site do tribunal, tá? Isso na trabalhista, e requerer preferência para julgamento do seu processo. Por quê? São diversos processos que são julgados no mesmo dia. Então, se você não pedir preferência, o seu processo vai ficar lá para ser julgado. E se você quiser sustentar, e se você quiser defender a sua tese, você tem que requerer a preferência, porque senão você vai ficar o dia inteiro lá esperando até que o tribunal, os desembargadores, analise o seu processo. Então, na trabalhista, você pode entrar no site do próprio tribunal e requerer a preferência com o número do seu processo, tá? Você vai requerer, o que acontece? Chega lá, primeiro eles dão preferência para os processos físicos. Depois, ontem ocorreu um caso de um relator que estava emprestado, né, de outra turma. E aí, primeiro analisou os processos dele, e aí sim, depois começou com outros preferenciais, até começar com os preferenciais eletrônicos, porque o processo de ontem foi um processo eletrônico. A situação de ontem foi o seguinte, eu já tinha comentado no vídeo anterior, e vou só comentar de novo hoje, porque é um vídeo prático. Então, eu falo o vídeo prático, que é o dia a dia do nosso... na prática de um advogado. Chegando lá, fiquei aguardando, cheguei 9h30, a minha sustentação oral foi mais de 11 horas da manhã, tá? Fiquei assistindo diversas outras sustentações antes, porque é tipo um palco, não é um palco, né? Tem, assim, várias cadeiras, é estilo um auditório, tem uma parte à frente com microfone, os desembargadores ficam na outra parte, todos sentados, e você fala no microfone fazendo essa sustentação oral. E a situação de ontem foi o que eu já gravei no vídeo para vocês, foi a situação da aplicação de uma multa em razão de não ter a empresa cumprido o acordo entre as partes. O que aconteceu? Foi acordado parcelar em tantas parcelas. A primeira parcela houve um atraso no pagamento e tinha uma previsão na ata de acordo que, se não pagasse dentro do prazo acordado, geraria antecipação de todas as parcelas e a aplicação de multa de 100% das parcelas remanescentes. Só que o que aconteceu na situação? A ata da Assembleia, o processo eletrônico, e isso é uma falha na trabalhista, tá? Ela demorou muito para ser juntada no processo pela serventia do cartório em si. E foi juntada um dia antes do prazo que a empresa teria para pagar o reclamante. E aí, eles pagaram com atraso de 5 dias. Quando aconteceu o primeiro dia de atraso, a gente já comunicou o juízo que eles descumpriram e requerendo a aplicação de multa e antecipação das parcelas. A juíza foi e deu prazo de 48 horas para que eles comprovassem, e eles fizeram isso depois de um prazo de 5 dias. Tentamos ainda discutir em juízo de primeiro grau, a juíza manteve, aplicou a multa apenas na primeira parcela, e as seguintes a empresa depositou nos dias acordados. E o agravo de petição foi exatamente em relação a essa situação. A relatora, que analisou o processo, o entendimento dela, que foi pelo fato da ata ter sido juntada às vésperas do primeiro dia de prazo, isso geraria uma insegurança processual se penalizasse a empresa com a aplicação de multa e antecipação das parcelas. Não concordo, discutir.
O outro desembargador acompanhou ela e tinha o terceiro desembargador, que era o presidente, que ele realmente ficou na dúvida, porque ele falou, as pessoas têm ciência da ata em audiência, porque qual o problema? A ata na trabalhista não é impressa para que as partes assinem e que seja digitalizado para ficar eletronicamente, e não levam cópias. Você tem que entrar no outro dia no site do tribunal e ter acesso à cópia, porque na maioria dos cartórios não consegue cópia da trabalhista. E aconteceu que a ação de ontem, o recurso de ontem, o escritório, a gente não conseguiu êxito, porque a relatora entendeu que geraria uma insegurança jurídica penalizar a empresa pelo fato de um erro do cartório. Então, assim, o vídeo de hoje foi exatamente falando de uma sequência do que eu gravei ontem para vocês. É a prática do dia a dia de um escritório. Eu vou voltar aqui falando disso e dando novas dicas. Eu peço que vocês deixem pra gente retorno, né, nas nossas comunicações que eu vou passar aqui, e que mande dúvidas pra gente, que nós vamos gravar vídeo falando sobre o tema. Vamos lá, o primeiro é o e-mail, curso de prática jurídica@gmail.com, curso de prática jurídica@gmail.com. Vamos lá, para o canal do YouTube nós temos curso livre de prática jurídica, clica lá no sinozinho, clicando no sino 2 vezes você recebe uma notificação, esses vídeos daqui são colocados lá. E o nosso canal do Facebook é curso livre de prática jurídica. Além de você ter esses vídeos que são colocados lá, são colocadas ainda diversas outras matérias sobre o dia a dia do advogado e decisões recentes do tribunal. Peço que vocês deixam curtidas lá, deixam comentários sobre os vídeos e sugestão sobre temas, que nós voltaremos gravando novos vídeos para vocês, tá bom? Ótimo dia para todos!